É a Ana e eu vou estar aqui relembrando para vocês um pouquinho sobre os fungos. Bom, os fungos eles são organismos heterotróficos, eucarióticos e uni- ou multicelulares, que eles estão agrupados no reino fungi, como a gente já viu. Alguns exemplos desses fungos são os cogumelos, bolores e leveduras. Nos próximos slides, a gente vai estar podendo analisar um pouquinho dessa proliferação dos fungos. A observação na cebolete, que é uma cebola. Bom, nos 5 primeiros dias, ela simplesmente só deu uma descascadinha. Então eu vi que a cebola demora muito tempo para estragar ela estando inteira. Então eu decidi descascar ela por completo e ver no que ia dar. Aí no sexto dia e no sétimo dia também não ocorreu nada. Até que no oitavo dia apareceram umas pequenas manchas pretas. Já no nono dia, além das manchas pretas terem crescido, apareceu uma espuminha branca e uma mancha meio esverdeada. No décimo dia, eu resolvi partir no meio e observei que por dentro ela estava muito macia, que por sinal é bem nojento. Já nos 2 últimos dias, as manchas só cresceram e se expandiram. De acordo com as minhas pesquisas, as manchas pretas é a podridão basal, que é uma doença comum da cebola, tornando-se mais problemática em pós-colheita. A doença é causada pelo fungo chamado Fusarium oxysporum cepai, que pode ser transmitido pela semente, em alta temperatura e alta umidade de 25 a 28 graus. Já as manchinhas brancas é uma das principais doenças da cebola que se dão em local de clima quente e úmido a 25 e 30 graus e é causada normalmente por um fungo chamado Alternaria porrielis, mas também pode ser causada por Staphylium vesicarium. Os dois fungos também infectam alho, cebolinha e alho poró. E a manchinha verde são várias espécies de Penicillium que causam essas manchas nas escamas externas dos bulbos da cebola, que é aquele miolinho. Aí ela simplesmente estraga de dentro para fora. Aí essas manchinhas são normalmente aquosas e tornam-se amarela escura ou avermelhadas. E depois, quando o fungo se desenvolve, é possível observar mofo verde ou azulado. Agora eu vou citar 4 tipos de penicillium. O primeiro é o mais comum, que é o bolor de pão. Ele cresce em matéria orgânica, especialmente no solo e em ambientes escuros e úmidos. Temos o Schreisogenum, que é um bolor amplamente distribuído na natureza e que em raras ocasiões foi apontado como causa de doenças em humanos. Temos também o Spansum, que são os principais causadores de doenças das maçãs, e temos o Camembert, que é utilizado na fabricação de alimentos, como, por exemplo, o queijo. Bom, eu sou a Poliana e eu vou falar a respeito do fungado, que é o doce de leite caseiro ao qual eu fiz a observação. No primeiro dia, né, ele estava intacto. No segundo dia, ele já se apresentou um pouco mais aguado, talvez seja também devido ao fato dele ter sido retirado da geladeira. No quinto dia, surgiram algumas pontinhas amarronzadas, né, uns pontinhos. No sexto dia, esses pontinhos aumentaram um pouquinho. Já no sétimo dia, esses pontinhos, além de terem aumentado, surgiu um pontinho verde e uma espuminha. Aí já no 10º dia, todos esses citados já se multiplicaram e também surgiu um ponto branco. No 15º dia, já predominou mais a espuminha verde. E no 17º dia, que foi o último dia da foto, também já teve mais das partes brancas. E no final, né, o que predominou foram os tons de verde e os pontos amarronzados e, por último, o branco, tá? Na procura por fungos saprófitos, né, comuns em laticínios, eu vi que geralmente ocorre o desenvolvimento de fungos filamentosos, que são transportados através do ar,
sendo o agente de contaminação. Os gêneros mais encontrados nesse ambiente são o Penicillium, né? Como foi falado, é comum o bolor de pão, né? Que ele cresce em matéria orgânica e ele é responsável pelos bolores que se instalam em alimentos para consumo humano. O Fusarium, o Cladosporium e o Aspergillus. Aspergillus é um gênero de fungos que apresenta coloração branca amarelada, com formação de pedúnculos e uma ponta colorida. São importantes agentes decompositores de alimentos. Também são utilizados na produção de alimentos e produção de ácido cítrico, glucônico e gálico. Existem mais de 200 espécies encontradas na natureza. O Aspergillus foi catalogado em 1729 pelo padre italiano e biólogo Pietro Antonio Micheli, que, observando o fungo no microscópio, lembrou-se da forma de um aspergillum, que é um borrifador de água benta, e nomeou a espécie de acordo com o objeto. As espécies de Aspergillus são aeróbicas e encontradas em ambientes ricos em oxigênio, onde geralmente crescem na superfície onde vivem. Essa espécie contaminam restos de comida e crescem em muitas plantas e árvores. Algumas espécies podem contaminar o homem e ser bem nocivas, mas também há aquelas utilizadas na produção de drogas, incluindo penicilina e cialosporina, que serve para transplantes. Aquele fungo verdinho que fica sobre queijos e frutas e solta aqueles pelinhos, né, que são os filamentos, são os aspergillus. Então, na observação feita no doce de leite caseiro, né, o fungado, eu acredito que também possa estar presente o fungo Rhizophus, que é um parasita facultativo de frutos vegetais maduros. Ele é um gênero de bolores que inclui fungos filamentosos, cosmopolitas, encontrados no solo, frutos mole, vegetais em decomposição, fezes de animais, enfim. As espécies Rhizophus produzem esporos sexuais e assexuais e seus esporos são comuns no ar.